Na aula de hoje a gente vai ver uma coisa que vocês pediram, que é fazer uma diferenciação. Tem gente que ainda tem dificuldade, e é normal isso, sobre renascimento e iluminismo. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou aqui passar um slide para vocês. Acho que eu vou até deixar esse slide disponível, se vocês quiserem, pra vocês baixarem, tá? Mas é uma tela só, bem simples, mas que eu vou fazer a diferenciação entre o movimento renascentista e o movimento iluminista para vocês de maneira bem direta, bem simples, mas bem objetiva para todo mundo entender, tá bom? Então vamos lá, ó, já curte esse vídeo aí, já se inscreve no canal também, porque a gente tá chegando a 1 milhão de inscritos, falta muito pouco, gente, 2 mil pessoas, assim, e é um sonho que eu tenho, uma vontade que eu tenho de continuar esse trabalho desde o início, 9 anos de canal, vambora! Então eu já vou abrir a tela aqui. Vamos embora fazer essa diferenciação aqui com vocês entre o Renascimento e o Iluminismo. Ok. Essa dúvida surge há muito tempo já. Há muito tempo eu devia ter feito essa aula já. Vamos começar aqui com o Renascimento. Principalmente quando se fala em Renascimento cultural. A gente está abordando aqui o Renascimento cultural, que é uma junção, seria um acúmulo de fatores de várias outras formas, como o renascimento urbano, que é quando ressurge a vida útil das cidades, na Baixa Idade Média, que lá no século XII, XIII já tem renascimento urbano, e do renascimento comercial também, século XIII, XIV, que é quando as relações mercantis, comerciais da Europa passam a fazer mais sentido, tá bom? O renascimento cultural, ele está especificamente nos séculos 16, 15 e 16, tá bom? Muita gente confunde, mas é século 15 e 16. Então, o Renascimento Cultural, ele surge no final da Idade Média, pegando ali o início da Idade Moderna, vai até o século 16. Então, você já pode entender que o período dos descobrimentos, é uma outra dúvida que as pessoas têm falado, eu posso falar de descobrimento? Pode. A gente está falando de descobrimento no sentido crítico, descobrimento do ponto de vista português, do ponto de vista europeu, tá bom? O período das grandes navegações, da expansão marítima e comercial. E aí que está o grande lance. O renascimento cultural é um movimento dos costumes, tá? Vamos lá. Das mentalidades. A vida das pessoas passa a ser bem diferente do que se tinha antes. Os renascentistas, eles gostavam de deixar isso muito claro, que a vida agora é outra. É uma vida diferente dos costumes que se tinha na Idade Média, tá? Então você tem transformações culturais acontecendo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, no sentido cultural, no sentido da cultura, né? Principalmente no sentido cultural artístico. Na Idade Média, você não vendia quadros, assim, ou pelo menos na alta Idade Média, você não vendia quadros. Porque o artista nem assinava o quadro. Isso era muito raro. Poderia acontecer? Poderia. Ele nem assinava. O quadro era feito. A grande importância da obra de arte, do quadro, era o rei que está sendo retratado naquele quadro, mas e as figuras religiosas. A igreja, os santos, Deus, certo? Jesus. Então o artista, que importa o nome do artista que está fazendo isso? Inclusive, quadro é uma coisa que não existiu na idade, que não foi inventado no Renascimento. Você tinha quadro antes, logicamente, mas você tinha menos na Idade Média, era mais afresco, eram pinturas em murais de igrejas, de grandes palácios, castelos. No Renascimento, esse artista ele passa a ser único, é individual. Ele passa a assinar o seu quadro. É o caso de Michelangelo, de Sanzio, de Da Vinci. Quando eu falo quadro, tendo uma obra de arte, tá? Porque Michelangelo não pintava necessariamente quadros. Bom, isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então há uma mudança nos costumes. O artista ele passa a se encontrar. É o que a gente vai chamar aqui de antropocentrismo. Ó, sou eu, não é a igreja. Ah, mas a igreja ainda é importante? É. A igreja tem força? Pra caramba. Tem terras? Muito. A igreja tem. Mas a igreja, inclusive, contribui com esse processo do renascimento.
A igreja também se transforma. Se a gente parar para pensar desde lá da Baixa Idade Média, com a chamada escolástica, São Tomás de Aquino, que a igreja passa a tentar utilizar mais a razão, o uso da razão para tentar justificar a fé, sabe? Então é isso. E isso, logicamente, que contribui essa ideia do antropocentrismo, de você ser o centro das atenções e não teocentrismo, não é Deus que faz tudo. Deus é importante, Deus existe na concepção de boa parte dos renascentistas, mas ele não é o único, não é ele que está falando, fazendo, mexendo você, ó, como você. Não é um The Sims, não está jogando The Sims com você, sabe? Ou, na verdade, se você colocar naquele modo do The Sims que você deixa o personagem ele ter vida própria, aí sim, aí ele tem vida própria independente da sua ação. Não é Deus que está fazendo você piscar, entendeu? E aí você tem um avanço científico, o estudo de anatomia, os artistas passam a buscar, inclusive, estudar anatomia, já viram os estudos de anatomia de Da Vinci, de Michelangelo, o estudo do cenário, do ambiente, isso vai desenvolver em várias áreas, tá? A engenharia é uma característica do Renascimento, que eu acho que é muito importante, é uma característica renascentista as transformações no âmbito da engenharia, no sentido de que as igrejas, por exemplo, renascentistas, por exemplo, elas tentam se adaptar, fazer um estudo melhor daquele terreno para se enquadrarem. Então você tem uma amplitude no costume, certo? A vida da burguesia crescente. Eu quero dizer para vocês que o Renascimento, ele é um movimento de costumes que modifica os costumes de outrora, Idade Média, agora entrando na Idade Moderna. É como se fosse o resultado desse interesse das pessoas em buscar mais a sua própria vida. Então, por isso o foco no antropocentrismo, que é o uso da razão. Ó, sou eu ainda acredito em Deus, mas sou eu. Mas a igreja ainda é forte, mas sou eu, tá? Tô fazendo. E aí você tem um humanismo. O humanismo é justamente isso, é o seu livre-arbítrio. Sou eu que estou fazendo, certo? Se opõe à Idade Média, porque os renascentistas acreditavam que a Idade Média era um período de trevas, escuridão, onde tudo era dominado apenas pela força dos clérigos, né, dos religiosos, e as pessoas não tinham condições, não tinham essa busca por esse conhecimento. Então o Renascimento ele rompe com isso, tá bom? E tem uma influência greco-romana. Eles vão falar, ó, lá atrás, antes da Idade Média, existia essa busca por esse conhecimento, essa busca cultural, essa questão estética, a busca pelo belo, que a gente está tentando resgatar. Igualzinho? Não, é influência, tá? E alguns nomes aqui do Renascimento para vocês. O Leonardo da Vinci, o Michelangelo, nas artes, né? Não só nas artes. O Leonardo da Vinci vai na matemática, na física também, na invenção, na engenharia. O Michelangelo é mais focado nas artes. Nicolau Copérnico, desculpa, Nicolau Maquiavel nas ciências políticas, era um autor do Renascimento. Então é um autor que vai trabalhar quando a gente vê na obra O Príncipe, né, que ele fala sobre centralização política, uma defesa de uma centralização política de um governante, não necessariamente um rei, mas um governante, a centralização, tentando romper inclusive com a igreja, reparem nisso. E o Copérnico, aí sim, que vai romper com a ideia do heliocentrismo, do geocentrismo, de que a Terra é o centro do universo e todos os astros estão girando em torno dela, e vindo para com a ideia do heliocentrismo, que na verdade o Sol é o centro do sistema, você não tinha concepção de universo gigantesca. Então o Renascimento é um movimento de costumes, que tudo isso que a gente está falando, nas ciências, nas artes, tudo, modificam os costumes das pessoas. Ok. Agora eu sei que vocês estão curiosos em saber, mas parece que você está falando do iluminismo. A questão é que o iluminismo vem num outro contexto que a gente precisa entender. Iluminismo, ele está na frente, tá? Ele pega os séculos 17 e 18, e aí que está o pulo do gato para vocês. O iluminismo trata-se de um movimento filosófico.
Ele parte da filosofia. Professor, o iluminismo tem influência do Renascimento? Lógico. Ele pode ser considerado um avanço do que já iniciou-se no Renascimento? Em alguns aspectos, ou na verdade em vários aspectos? Sim. Influenciar. Mas ele é o Renascimento? Não. Olha só, ele parte de um movimento filosófico que inicia com a burguesia, que quer mais poder, se sente lesada no século XVI, no século XVII e XVIII. Basta lembrar de John Locke, um dos primeiros nomes do iluminismo, que está no século XVII, não no XVIII. E o John Locke, ele era contra a centralização política de um rei na Inglaterra. Ele defendia a maior força do parlamento, certo? Então, tem uma base política, econômica, porque vai influenciar, por exemplo, lá no século XIX, o liberalismo, e científica. Professor, mas científica tá igual no Renascimento. É um pouco mais avançado. Na verdade, é bem mais avançado. Eu já contei essa história aqui, que na capa do meu livro didático que eu utilizava em um determinado ano com os meninos do oitavo ano, tinha uma cirurgia de ponte de safena na capa do capítulo do iluminismo. E os meninos não entendiam por que está falando de ponte de safena, uma cirurgia do coração, falando de iluminismo. Porque o iluminismo ele contribui para as investigações científicas. Ele trabalha com a ideia, atenção, que aí que a gente já começa a diferenciar bastante. Vou puxar uma seta aqui que eu não escrevi, mas eu puxo a seta. Do método. Ele te dá um método, ou ele investiga isso de um método para buscar inovações científicas, descobertas científicas. E ele só pode buscar esse método se ele for um movimento baseado na razão, ao invés de qualquer superstição. O Renascimento tinha razão, mas ainda assim se tinha muita crença no Renascimento. O Iluminismo fala assim, é a razão acima de qualquer superstição. Então, por exemplo, um filósofo iluminista, ele não aceita um rei absolutista. Porque um rei absolutista, certo? Um rei absolutista, ele governa sem uma justificativa pautada na razão. Os iluministas, o rei absolutista tentava enganar o povo. Olha lá para Maquiavel. Outros autores que são não necessariamente renascentistas, mas que têm influência do renascimento, do absolutismo, vão falar que o rei é rei porque Deus quis. O Bossuet é assim, depois do renascimento, né? Mas eu estou falando no sentido de que ele tem uma influência, certo? O iluminista, então, ele tem esse cunho político muito mais forte do que o Renascimento. A ideia da razão no iluminismo não é só para busca científica. É uma busca também por uma questão política e econômica. Sabe? Para marcar o posicionamento da burguesia. Isso vai gerar transformações na sociedade? Vai gerar transformações. Revolução Industrial, Revolução Francesa, o início da República. Então, ele tem um cunho político muito maior do que o Renascimento. Tem um cunho político para essas transformações. Os costumes, essas transformações, iniciam lá com o Renascimento, sim. Mas no Iluminismo a gente tem a burguesia marcando seu território, uma nova etapa de vida. Buscas por métodos científicos para as transformações científicas. Eu tenho um método que eu vou aplicar aqui, que esse vai ser o método. Se a gente parar para pensar, autores que vão vir depois com métodos científicos, como quando surge as ciências humanas, por exemplo, Auguste Comte tem uma base iluminista ali. Ele não é iluminista, tá? Ele está no século XIX, mas ele tem influência do iluminismo. Adam Smith, na economia, tem a base do iluminismo, na ideia da liberdade. Primeiro uma liberdade política, uma liberdade de expressão, pautando numa liberdade agora econômica. Se a gente parar para pensar, autores que virão do século XIX iniciam com base iluminista. A gente está falando de Charles Darwin, que utiliza de um método para entender a sua área de atuação.
Então o iluminismo ele defende esse método pautado na razão. Então é um movimento filosófico. Ele surge primeiro como um movimento teórico, filosófico, que teoriza sobre aquela sociedade do século XVII, século XVIII. E aí sim é colocado em prática essas transformações. O Renascimento já é um movimento que vem, entendeu? Um movimento que já está acontecendo, com essas transformações que estão acontecendo nos costumes das pessoas. Entendeu? Então, se eu tivesse que definir em palavras simples, o Renascimento ele vem, o Renascimento cultural, tá? Ele vem como um movimento dos costumes, enquanto que o Iluminismo ele parte de um movimento teórico e filosófico. Compreenderam? E aí você tem os autores, né, do Iluminismo, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, o Montesquieu, o Denis Diderot, que é o inventor, junto com D'Alembert, da enciclopédia, que é... Qual que é a ideia da enciclopédia? Construir todos os conhecimentos, ou catalogar todos os conhecimentos em apenas uma série de livros, para você buscar esse conhecimento, a razão, certo? Então, parte de um movimento filosófico, mas que tem atuação na sociedade, principalmente com base política e econômica, tá? Eles estão criticando os reis absolutistas, essa centralização. Já o Renascimento ele já começa, ele já vem na prática. Ele surge a partir de uma prática que começa com o surgimento da cidade, o ressurgimento da cidade, o ressurgimento do comércio, aí os costumes começam a modificar, as pessoas começam a buscar mais a sua vida, o antropocentrismo, e então, além de ser anterior, lembre-se, ele influencia o iluminismo porque são transformações que estão acontecendo. Lógico, influencia. Só que o iluminismo ele é muito mais pautado na questão teórica, filosófica, política, ele é mais centralizado nesse sentido, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado disso aqui que eu falei. Acho que eu não preciso ir além desse vídeo aqui, não. Acho que ficou até grande. Mas é isso. Vocês querem que eu deixe aí? Eu vou deixar. Vou deixar aqui na descrição para vocês esse conteúdo, para vocês baixarem, se vocês quiserem fazer as anotações de vocês. E é isso, gente. Não deixa de curtir, ó. Vambora. Rumo a 1 milhão. Tão sonhado 1 milhão. Vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!